Não, Eclesiastes 4. Eclesiastes 4. Eclesiastes 4, verso 9, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Agora volta um livro, Provérbios 18. Provérbios 18. Atrás de Eclesiastes, Provérbios 18, verso de número 24. Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo. Mas, entretanto, existem amigos mais chegados do que irmãos. Agora vai comigo lá em 1 Samuel 18. Volta lá atrás, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. 1 Samuel 18. Primeiro Samuel 18, versículo 1, diz assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi onde quer que Saul enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre as tropas do seu exército, e era ele bem quisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Deixa aberto aí em 1 Samuel 18, não feche apenas os olhos para mais uma oração. Pai Santo, rogamos a Ti a Sua graça, Sua misericórdia bendita, que seja favorável a nós, nesse dia, nessa hora, nesse culto. Assiste-nos em nossas fraquezas e debilidades. Somos pecadores, Deus. De tudo que temos visto sobre nós é que somos pecadores. Nos perdoa, tem compaixão de nós. Não nos olha segundo as suas justiças, segundo a sua ira, mas segundo as suas muitas misericórdias. Estamos quase lá, Senhor. Mais um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Tão somente acode-nos, assiste-nos. Despeja a sua graça sobre nós, por mais que estejamos cansados, estressados, aflitos, oprimidos, frios e secos, sensibiliza nosso coração, não deixe ele duro, insensível, mas quebranta, para que o Senhor execute os seus decretos em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Eclesiastes capítulo 4, o trecho que eu li, dentre outras finalidades que o texto tem, uma delas é de mostrar a nossa necessidade
de ter alguém do nosso lado, a importância de termos alianças. Alianças. E o texto diz: é melhor serem dois do que um. Se um cair, o outro levanta, se um estiver frio, o outro o esquenta. Mas ai de quem estiver só. Nós estamos vivendo dias, e dias estes que tendem a cada dia piorar, que nós não os enfrentaremos sozinhos. Dias que virão situações à nossa frente que nós não venceremos sozinhos. É necessário atravessar certas situações. Para que atravessemos certas situações, é necessário a ajuda do nosso irmão. É necessário que tenhamos com quem contar do nosso lado. E Eclesiastes diz da importância de termos alguém próximo de nós, de termos alguém que possa nos acudir no dia mau, alguém que possa compartilhar conosco da nossa dor, alguém com quem possamos dividir nossos fardos. E o texto diz que muitas vezes, em muitas ocasiões e situações, nós não conseguiremos sozinhos, não conseguiremos nos aquecer sozinhos, não conseguiremos nos levantar tendo caído sozinhos, necessitaremos do apoio, auxílio, consolo, conselho, provisão de outro. E quem é esse outro? Aí vamos para Provérbios 18. Há amigos mais chegados do que irmãos. Essa pessoa, esses com quem devemos contar, devem ser nossos amigos. Daí a importância de termos amigos, de fazermos vínculos profundos e duradouros com as pessoas. Vivemos um tempo em uma sociedade tão fria, tão individualista, tão egoísta, que as pessoas hoje não têm mais amigos. As pessoas não têm amigos. Sociedade individualista, nem mesmo com a própria família nós podemos contar. A maioria caminha, luta sozinho. E nos momentos mais difíceis, tem muito pouco ou quase ninguém com quem contar. Isso não é saudável. Em todo momento bíblico e na história da igreja, os grandes homens, as grandes mulheres, os grandes feitos em nome do reino, foram feitos em conjunto, e estes homens necessitavam de pessoas ao seu lado. Martinho Lutero, Calvino, Moisés, Paulo, o próprio Jesus, no seu momento de mais aflição, estava junto da companhia de João, Pedro e Tiago. Ele precisava de um amparo naquele momento. Ele precisava de contar com amigos. E conosco, depois de séculos, não é diferente. Veja o que se tornou a nossa sociedade. Veja o cerco se fechando contra a igreja do Deus vivo e os valores cristãos. Veja, meu irmão, quanta apostasia no meio da igreja. E Jesus disse que nesses tempos haveria algo estranho na comunidade cristã. O amor se esfriaria.
odiar-se-iam uns aos outros, trair-se-iam uns aos outros. Não, seria um tempo marcado por esfriamento, inafetividade do homem, traições entre o povo de Deus, ódio, e o amor sendo extinto. Entretanto, é impossível nós continuarmos a caminhada, prosseguindo sozinhos. Paulo vai dizer: carreguem as cargas, os fardos uns dos outros, chorem com os que choram, riam com os que riem, assim cumpris a lei de Cristo. Necessitamos de pessoas, e quem deve ser essas? Amigos. Por isso, a necessidade de fazermos alianças, a importância nesse tempo de termos alianças, vínculos, pactos, compromissos com pessoas. Precisamos ter vínculos com pessoas fiéis, que nos momentos mais difíceis da nossa vida, não voltarão as costas para nós, não virarão o rosto, não baterão a porta, mas estarão conosco, de forma despretensiosa, de forma generosa, prontos a nos ajudar, a nos acolher nos momentos mais difíceis. E eu quero convocar você essa noite para criar esses vínculos, para fazer esses pactos, para ter amigos mais chegados que o irmão. O texto sugere o quê? Eu tenho um afeto, eu tenho um vínculo com você, eu tenho uma amizade, uma aliança, que ela excede, ela ultrapassa, ela transcende o vínculo que eu tenho com pessoas do mesmo sangue, da mesma família. Esse tipo de vínculo, os puritanos nesse sentido, eles não só possuíam esses vínculos, como ensinavam isso como uma regra saudável. Para os puritanos, uma das coisas que você deveria fazer, era pedir ao Senhor que lhe desse pelo menos um amigo do peito. Amigo do peito é uma expressão puritana. Esse é alguém que é muito próximo a você, alguém para quem você possa dizer qualquer coisa. Você tem alguém assim? Que você pode dizer qualquer coisa, ele não vai te julgar, te criticar, te trair, não vai fofocar o seu respeito. Você pode falar qual o pecado mais horrível, você pode até abrir o coração seu para ele, contra ele está pronto. Olha, eu estou com problema com você, meu amigo do peito. Você tem alguém assim? Hoje ele não pode falar nada para ninguém. Você conta uma coisa, ele te joga na cara. No outro dia ele te olha, ele te julga. O amigo do peito é aquele que você pode contar falar a qualquer coisa para ele, alguém com quem você possa compartilhar qualquer coisa. A gente tem alguns vínculos, alguns amigos, dependendo do que você vai contar, mas eu preciso te contar da minha dor. Nossa, eu estou cheio de problema. Fala, minha irmã querida, fala, chora comigo, conta, eu estou aqui para te ouvir. É um prazer te ouvir, e vou dizer mais, quanto maior o seu fardo, a sua dor, quando pior for o seu caso, mais eu me interesso. Alguém que você possa dizer qualquer coisa, compartilhar qualquer coisa, é alguém a quem você possa prestar contas. O amigo verdadeiro é aquele que se interessa pela sua condição, alguém que você possa desabafar, que você possa passar o relatório seu. Eu quero prestar contas a você da minha vida, do meu casamento, dos meus pecados,
porque eu confio em você. Alguém em quem você possa confiar para orar por você. Eu gosto tanto quando as ovelhas que eu cuido, em especial os oficiais ou alguns discípulos, passam por situação, imediatamente meu celular vem, ore por mim, está acontecendo isso. É um prazer, é maravilhoso, porque a hora que você olha e fala, bom, essa pessoa confia em mim, vê em mim alguém capaz de se colocar entre Deus e ela, alguém que você possa confiar para orar por você, e alguém que se preocupa com você, essa palavra aqui, preocupa. Quem que quer saber de problema dos outros, gente? Olha esse mundo, gente, que frieza. É tão bom saber que tem alguém que se preocupa com você, alguém que perde o sono por causa do problema que não é dele, por causa do seu amigo de verdade, se preocupa com a sua condição, com os seus dilemas. Relacionamentos desse tipo devem ser recíprocos. Ele preocupa comigo, mas eu preocupo com ele também. Isso é lindo, né? Recíproco. Você se compromete a ser um amigo do peito dele ou dela, da mesma forma que ele se compromete a ser o seu amigo do peito. Palavras de J.I. Packer, faleceu esse ano, a maior autoridade dos puritanos viva, agora substituída pelo Joel Bick. Então nós vimos aqui a necessidade de fazermos vínculos. Segundo, com quem devem ser feitos esses vínculos, essas alianças? Com um amigo do peito. Terceiro, nesse sentido, não existe outro exemplo mais poderoso, completo, profundo, do que o vínculo que foi feito entre Davi e Jonatas, da amizade que foi feita entre Davi e Jonatas. E em Davi e Jonatas, ou na amizade de Davi e Jonatas, nós vamos ver a importância que o cristão tem de ter amigo, a importância a importância que é para o cristão fazer amigos, ter um amigo do peito, fazer vínculo. Eu não estou falando dessas amizades, dessas comunhão que vocês têm não, que é feita de papel, uma palavrazinha já não olha na cara, uma coisinha que se desfaz desse jeito. Eu estou falando do negócio de um vínculo, e você vai ver aqui no fritar dos ovos, que o vínculo que Davi e Jonatas fez, foi vitalício, só a morte desfez a amizade, o pacto, o elo, o vínculo, que um tinha com o outro. Se Deus, pela sua graça, conceder a você, que tenha tais pactos, tais vínculos, com pelo menos uma pessoa, você vai ver os grandes benefícios que isso traz. Deixa eu ver se eu ponho o cronômetro aqui, porque hoje, pelo jeito, eu já vi, se eu não botar um cronômetro aqui, e eles põem um negócio que eu não sei mexer, tem 130 botão aqui. Ah não, só Jesus. É o Tiago. Aqui, quando você não tem para quem pôr a culpa, põe no Tiago. Ixi, está tocando ao contrário. Ai Senhor, deixa isso para lá. Deve ser Deus falando, hoje não tem tempo, filho. Só para confirmar o horário, que hora que é aí, para ver se esse relógio tem dia? Ok, 2 minutinhos adiantado.
Nesse sentido, não há melhor exemplo que a amizade de Jonatas e Davi. E vamos agora ver, à luz da história, da narrativa de Jonatas e Davi, a importância de se ter alianças. Primeiro, vamos ver a base da amizade, a base para a amizade, a base para a aliança. A base para a aliança consiste em dois princípios. Primeiro, amor. Segundo, semelhança. Primeiro, a base para a amizade, a base para a aliança, o amor. Verso 1: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Primeiro, veja só, a Bíblia diz que a alma de Jonatas se ligou à de Davi. Quando Jonatas e Davi se conheceram, houve uma empatia entre os dois. Um se afeiçoou pelo outro. Houve uma admiração, uma empatia. Jonatas se identificou com Davi e vice-versa. E Davi se identificou com Jonatas. As pessoas que se tornam amigas, se tornam porque se identificam umas com as outras. O homem ou a mulher que faz amigos, faz porque se identifica, tem algo nele que ele se identifica. Se é uma base para a aliança, para o amor, tem algo em comum entre nós. Eu me identifiquei, eu me afeiçoei, eu me liguei, houve uma empatia entre eu e aquele indivíduo, entre eu e aquela indivídua. Depois ele diz que a alma de Jonatas se ligou e Jonatas o amou com a sua própria alma. Significa amar com a sua própria alma. O amou de todo o coração. Não é um amor superficial, não é uma aliança supérflua, não é uma aliança da boca para fora, não é um sentimento que se origina de um impulso. É um sentimento sincero, verdadeiro, voluntário, abnegado. É um amor com todo o coração, é isso que quer dizer. E com isso que eu quero ensinar, que a base para a amizade é o amor. Amigos verdadeiros se amam. O que une um vínculo de uma pessoa com a outra, o que faz o vínculo de uma pessoa com a outra, é o amor. Amigos verdadeiros, amigos do peito se amam. O que os leva a fazer este vínculo, este pacto, esta aliança, é o amor que um tem pelo outro. Não é um sentimento de interesse, não é um benefício, é simplesmente um amor. E um amor não superficial, sincero e verdadeiro. Agora, qual foi a causa do amor de Jonatas por Davi? O que fez Jonatas se afeiçoar, ter essa empatia, esse interesse, amar Davi dessa forma? Qual foi a causa? A fidelidade de Davi por Deus. Porque o texto diz assim, verso 1: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, aí a alma de Jonatas se ligou a dele. Depois que Davi acabou, foi alguma coisa que Jonatas testemunhou em Davi, alguma coisa que Jonatas viu em Davi, que teve um feedback, ele teve uma empatia naquele momento. E o que foi que acabou de dizer Davi a Saul? É o contexto de todo o capítulo anterior, 17. É o medo das companhias de Israel de Golias.
É Davi dizendo a Saul: teu servo pelejará com o gigante. É Davi dizendo: tu vens contra mim com espada, escudo e lança. Foi o quê? A fé de Davi, o temor a Deus que tinha Davi, era a confiança em Deus, a fidelidade de Davi a Deus, foi a causa. Veja que entre nós cristãos, nossos vínculos, o que deve nos aproximar de alguém, deve ser o temor que ele tem a Deus. Pergunte para todos que me conhecem intimamente. De vez em quando eu uso meu testemunho negativo para dizer: olha, eu sou tão pecador como vocês. Mas de vez em quando eu uso de forma negativa. Pergunte para eles: eu gosto de estar próximo a pessoas, gosto de fazer vínculos com pessoas, sentar à mesa com pessoas, gosto de me aproximar, de ter intimidade com pessoas. Mas quais? Quais são aquelas que mais te atraem, pastor Paulo? Aquelas que mais demonstram temor a Deus, aliança. Como é bom falar com um homem que teme a Deus, com uma mulher santa, cujos lábios louvam e destilam louvores ao Senhor. Isso que deve afeiçoar você. É com esse tipo de gente que você deve fazer vínculos, pactos, alianças. O que mais? A base para a amizade, eu falei que está fundada em dois termos. Primeiro, o amor que Jonatas tinha por Davi. E segundo, a semelhanças que um tinha com o outro. Por que Jonatas se afeiçoou a Davi? Porque Davi tinha as mesmas qualidades que Jonatas. Era recíproco. Ele via em Davi o que ele mesmo tinha, o que ele mesmo admirava. Você não conhece aí o ditado popular: o semelhante se atrai? Malaco anda com malaco, palmeirense com palmeirense, corintiano com corintiano, e crente piedoso com crente piedoso. Então a base para a amizade foi amor, segundo, semelhanças. Volta comigo em 1 Samuel 14. 1 Samuel 14. Você está no 18, há 4 capítulozinhos atrás. Olha as semelhanças que Davi e Jonatas tinham. 1 Samuel 14, 1. Sucedeu que um dia, disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém não fez saber a seu pai. Até aí. O que é a ideia aqui? Ele ia enfrentar a guarnição dos filisteus, ele ia enfrentar um flanco na batalha, e não queria que fosse avisado o pai. Diz: eu vou sozinho. Jonatas era um homem dotado de coragem, ousadia e bravura. E Davi: teu servo apacentava as ovelhas do meu pai, veio um leão e um urso, e abocanhava a ovelha, e eu ia e tirava das mãos. Davi tinha bravura, coragem e ousadia. Havia semelhança entre os dois. Segundo, fidelidade a Deus também. Veja o verso 6. Disse, pois, Jonatas seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Opa, quem é que chamou Golias de incircunciso? Davi, no capítulo 17. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Agora veja, a mesma fala de Davi na boca de Jonatas. Quando vai invadir, se refere a eles: vamos atacar estes incircuncisos. Que é isso? Circuncisão. Em Abraão foi instituída a circuncisão, o pacto que Israel tinha com Deus. Este sem pacto, este sem aliança.
Jonatas, assim como Davi, reconhecia a importância do pacto, da aliança, ambos eram fiéis ao pacto. Verso 6 ainda no final, porque para o Senhor não impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar-nos com muitos ou com poucos. A mesma fala de Davi: tu vens contra mim com escudo, lança, espada, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi Jonas a mesma coisa, nós vamos contra ele na força e no poder do Senhor. Fé, a mesma fé que Davi mostrou diante de Golias, Jonatas mostra diante dos filisteus. Então por que ele se afeiçoou? Porque foram tão amigos, porque fizeram aliança, porque se amaram tanto, porque tinham algo em comum, ambos amavam profundamente a Deus. E é com esses que você tem que fazer alianças, aqueles que tenham semelhança naquilo que você pensa, como você age, e era o caso deles. Como é bom isso. Então como é bom saber quando alguém aproxima da gente, e a gente tem esses valores, automaticamente essas pessoas estão revelando: eu também tenho esses valores, eu também gosto do que você gosta, ou pelo menos eu também quero temer como você teme. Segundo, primeiro, no que é baseada a amizade. Segundo, por que a amizade perdurou tanto? Por que essa amizade, essa aliança não se quebrava? Por que essa amizade durou tanto? Porque, olha só, a amizade era tão profunda que eles fizeram um pacto, fizeram uma aliança. Vamos ver aqui então, por que a amizade durou tanto? Primeiro, era uma amizade cristã. Vai comigo no capítulo 20. Por que a amizade durou tanto? Primeiro, porque era uma amizade cristã. 1 Samuel 20, verso 23. Quanto àquilo que de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre ti, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre. Quanto à aliança que fizemos, é a tradução, quanto à promessa que fizemos um com o outro, o Senhor está entre mim e entre ti para sempre. Era uma amizade. Por que ela durou? Porque era uma amizade cristã, tinha como pilares, como fundamento, a palavra de Deus, o temor a Deus. Era uma amizade, foi baseada em fidelidade, ambos eram fiéis. Era uma amizade baseada na edificação mútua, um edificava o outro. Era uma amizade fundada em respeito mútuo, ambos se respeitavam. Era uma amizade baseada no temor que cada um tinha a Deus. Era uma amizade baseada na recriação, um motivando, consolando, recriando o outro. Era uma amizade bíblica, pura, santa, usando a palavra do ano, despretensiosa, amizade singela, ingênua, inocente, justa, reta, bíblica, tinha como finalidade a glória de Deus, o avanço do reino, a edificação mútua, a recriação cristã. Olha que termo, que texto, que é isso? Quanto àquilo que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti. É como Abraão e Deus naquele sacrifício que Deus passa. Deus está no meio disso aqui, do vínculo, do pacto, do sacrifício feito entre eu e você.
Segundo, por que a amizade perdurou tanto? Porque Jonatas e Davi não foram rivais. Muitas amizades se perdem. Começam bem, vínculos, alianças, amizades começam bem e depois terminam mal, se desfazem. Por quê? Começa a brotar no coração de uma das partes rivalidade. Um começa a cobiçar a posição, os talentos, começa a competir com o seu próprio amigo. E ainda a amizade, aquele que era uma fonte de admiração, de respeito, de carinho, de amor, passa a ser fonte de críticas, de competição, de julgamento precipitado e temerário. Rivalidade desfaz amizades. Começa a competir com o corpo, a beleza da outra, a inteligência do outro, o ministério do outro, o dom do outro. Davi não havia rivalidades entre eles. Jonatas era filho de Saul, herdeiro do trono, príncipe, mas tinha plena consciência que Davi era ungido do Senhor, que ia tomar o trono, e abaixava e dizia: pode passar, majestade. E Davi tinha o mesmo sentimento, dizendo: minha vida está toda nas tuas mãos, se quiser me entregar a teu pai, que assim seja feito. O que é isso? Ninguém era rival um do outro. Terceiro, por que a amizade perdurou? Primeiro, porque era uma amizade cristã. Terceiro, porque não havia rival. Que coisa boa. Você se lembra do Joel Bick dizendo? E aqui tem até um texto que eu não coloquei. Quando Jonatas sabe que Davi vai tomar o trono e que Saul vai morrer, sabe o que Jonas faz? Eu vou te ajudar e eu quero ser o segundo. Eu quero ser o segundo. Eu não quero competir. Eu sei que Deus levantou você, Davi. Eu sei que você é ungido de Israel e que Ele não vai usar eu como vai usar você. Eu me contento com o segundo. Que isso, gente? Como é que uma amizade dessa acaba? Como é que uma amizade dessa se desfaz? Eu sei muito bem da minha posição, Davi. E sei muito bem da sua. Nem quero a sua e creio que você não quer a minha. E você nem torce para a minha derrota como eu não torço para a sua. Não há rivalidades. E ele vai dizer um negócio desse. E ele era da linhagem de Benjamim. E ele era o herdeiro legítimo do trono. Davi, eu vou ser o segundo. E vou assessorar você em tudo que você precisar. Terceiro, por que a amizade não se desfez? Perdurou para sempre. A amizade era tão forte, olha só, que é isso? A amizade deles era tão forte que eles a consumaram com uma aliança. No ato da troca de objetos, olha o verso 4, despojou Jonas a capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada e o arco e o cinto. Geralmente alianças e pactos eram feitos com alguns rituais, alguns sacrifícios. O pacto foi feito com essa atitude singela de Davi, de Saul despojar dos seus aparatos reais e dar a Davi. Então uma aliança tão forte que eles a consumaram, uma amizade tão forte que eles a consumaram em uma aliança, em um pacto. E essa aliança consistia em quê? Quando o texto mostra ali, verso 3, Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Então veja só, nos versos seguintes houve a afeição, houve o início da amizade. No verso seguinte começou a empatia entre os dois.
no verso posterior, essa empatia, esta amizade tão profunda foi que culminou num pacto. Vamos fazer um pacto, uma aliança entre mim e ti. E a aliança consistia em quê? Em amizade, lealdade, proteção, ajuda mútua. Eu me comprometo a ser leal a você, a ser fiel a você, a proteger você, a socorrer você, a amar você. Gente, é isso que nós precisamos. Amizade bíblica, alianças, compreende compromisso. O cara é meu amigo, mas não vai na minha casa, não se preocupa comigo, nem sabe o que eu estou passando. Eu sou amigo dele. Você é meu amigo? Então você tem um compromisso comigo. Paul Washer ilustrou uma cena, eu já falei aqui, fantástica, desse tipo de coisa. Ele disse que as alianças e o amor que a gente tem que ter pelo crente é tamanho, que se a mulher dele, a Sharon Washer, estiver no supermercado fazendo compras, e 2 bandidos começar a roubar ela e espancar ela, e um cristão, que sabe que ela é cristão, vê e corre, ele falou assim: eu vou e pego os bandidos, depois que eu pegar os bandidos, eu pego esse crente omisso. Pai do Senhor, irmão, aqui na igreja, Pai do Senhor, paz e graça. E a hora que eu tiver com hemorragia no hospital? E a hora que eu precisar de um útero para gerar um filho para mim? Tu me amas, Pedro? Me dá um filho então, Pedro. É mais ou menos isso aí. Compromisso. Fizeram um pacto. Que coisa elevada, como diz o Imitalca, que coisa elevada, que coisa linda. Como Josué e Irion, que coisa linda. Pacto, vínculo. Se você tem uma aliança de papel, deixa eu te dar uma recomendação: não sai na chuva, filho, no sereno, ela vai se romper, tá? Você acha que você vai aguentar um terremoto? Não, filho, uma garoazinha paulistana, se faz essa aliança, desfaz essa aliança. Agora vamos ver, estamos caminhando para metade de um terço do final. Agora vamos ver, vimos aqui a base para amizade, amor, semelhança. Por que a amizade perdurou? Fizeram um pacto. Terceiro, vamos ver agora o valor da amizade, a abrangência, a grandeza da amizade. Como que você pode avaliar, aquilatar, medir a amizade de Jonatas e Davi? Ou a amizade que nós temos que ter? Não é com todo mundo, você não vai ter esse tipo de amizade com a torcida do Flamengo e do Corinthians. Você conta na mão, se for o Lula, 4, filho, não dá nem para ir muito longe. Você nem conhece o Lula, essas menininhas, o que vocês estão? Tão novinhas e já conhece o bandido salafrário, está ao vivo, hein? Mas está aí já nos autos, né? Ex-réu, né? Até me processar e pôr na cadeia, ele já encontrou com o seu senhor, no Hades. O valor da amizade, como é que a gente mede? Vamos lá. Nós medimos pela atitude de Jonatas com Davi quando fizeram aliança. Quando Jonatas faz aliança, por que Jonatas envolve objetos tão pessoais e tão preciosos na aliança? Quando Jonatas está tirando a capa, a túnica, a espada, aquilo são pertences reais, aquilo tinha um valor imensurável, aquilo definia quem Jonatas era. Eu sou filho de Saul, príncipe de Israel, herdeiro do trono. E quando ele pega aquilo e dá para Davi, aquilo era de um valor imensurável. Primeiro, este ato era para demonstrar o valor que Davi tinha para Jonatas. Presentes revelam o valor que as pessoas têm para nós. Aquilo que nós oferecemos para os nossos amigos.
revela o quanto eles valem para nós. De forma que quando nós não demos nada, nem um abraço, revela o quanto eles não valem. Isso aqui era para mostrar, eu vou mostrar a grandeza da nossa amizade, o quanto eu amo você, Davi, o quanto você é importante, o quanto essa aliança profunda. Como? Dando esses pertences de altíssima significância para mim, presentes. Quando eu estou falando presente, não é só físico, atos, gestos, presentes, revelam o valor que as pessoas têm para a gente. Eu costumo dar alguns presentes para alguém, às vezes pergunta, mas para que isso? Para que desse jeito? É uma tentativa de demonstrar com este objeto o quanto você vale para mim, quanto você é importante. Segundo, o que isso, o valor da amizade. Segundo, o que esse ato mostra? O termo diz só deu, o termo diz despojou. Jonatas despojou, lembra que Jesus despojou principados e potestades? Jonatas abriu a mão da sua autoridade, da sua posição, e a deu a Davi, meu Deus do céu. O que é isso? Estou mostrando o valor da amizade. Jonatas não mediu esforços para beneficiar Davi, tirou tudo e deu tudo a Davi. O amigo verdadeiro não mede esforços para agradar, beneficiar o seu companheiro. Como é que você avalia se a sua amizade tem peso para alguém? Baseado no sacrifício que é feito para ela ser mantida. Quando Davi foi comprar um terreno para fazer o templo, o dono do terreno doou, não toma, Davi não aceitou doação. Por quê? Não darei algo a Deus que não custe. Quando você, para beneficiar o seu amigo, tem que fazer um sacrifício, tem que fazer algo grande, você está demonstrando, aquele indivíduo vale um sacrifício. Eu não meço esforços para ajudar, para abençoar, para beneficiar ele. Isso aqui é o valor da amizade. Olha, irmão, dá para você vir me buscar aqui? Olha, se for 12:40, sem chuva, perto da minha casa, e se o tanque estiver cheio, eu vou. Não, é 1h da manhã, está chovendo granizo, e está na reserva, e eu não tenho dinheiro para te dar. Isso vai requerer um sacrifício. O irmão fala assim, é um prazer, eu te atendo a hora que for, que você me chamar, custe o que custar, eu vou, mesmo que custe um sacrifício. Foi isso que Jonas está dizendo. Que mais? O valor da amizade, honra, amigos honram amigos, honram amigos. Quando Jonatas dá o cinto, a capa, a espada, a túnica, ele está dizendo que ambos estavam à frente de exércitos, e Jonas era líder, chefe de uma guarnição, era chefe. Ele estava agora conferindo a Davi sua posição, ao dar aquela indumentária, ele estava dizendo, você ocupará um cargo mais alto que eu. Jonatas estava honrando a Davi. Amigos verdadeiros nos honram, nos estimam, nos honram, nos homenageiam. Eles fazem isso, ele estava honrando. E que mais? Era também, Jonas estava fazendo isso por quê? Era com o intuito, veja só, Jonatas intentava que essa amizade nunca se desfizesse, era um investimento no sentido de preservar a aliança.
Jonatas queria que essa aliança fosse vitalícia, por isso ele fez tudo isso, ele montou uma estrutura. Davi, e Davi também, o texto não mostra, mas provavelmente na cultura ocidental, oriental, houve troca de pertences, um honrou o outro, mas Jonatas estava querendo dizer, através desses gestos, eu estou dizendo que eu não quero que essa aliança, essa amizade se desfaça nunca mais. Vê o que você faz aí, santo. Se for meu amigo, faz aí. Mas eu acho que o intuito de Jonas era preservar a amizade, era fazer com que fosse vitalícia. O que é vitalício? Para o resto da vida. E o que aconteceu? A aliança deles durou até a morte de Jonatas, até que ele morreu. E por fim, o valor da amizade era uma amizade sem interesses. Eu não sou amigo de Davi porque ele vai me beneficiar, nem eu de Jonatas pelo que ele pode me dar. Porque Jonatas abriu mão do próprio trono no capítulo 20, 16 e 17. Ele sabia que se Davi vivesse, era Davi quem subiria no trono. Mas ele abre mão do próprio trono, porque não era uma amizade baseada em interesse, mas era despretensiosa. Dá não. Despretensiosa. Quantos estão entendendo? Diz amém. Quarto, caminhando para o fim, vimos a base da aliança, por que ela perdurou, o valor da aliança. Agora vamos ver os benefícios da aliança. Vai comigo no capítulo 19. 1 Samuel 19, agora eu vou mostrar, irmãos, os benefícios de se ter um amigo do peito, os benefícios de fazer vínculos. Por que eu estou chamando você? Porque sozinho você não vai conseguir, porque traz benefícios, o cordão de 3 dobras, os dois juntos, tem benefícios ter amizades assim. Primeiro benefício, provisão, Davi corria perigo de morte, Saul tinha um plano para matar Davi, e Davi não sabia, tinha um plano sendo arquitetado e engendrado para tirar a vida de Davi, e na hora mais difícil, quem aparece para resolver? Um amigo. Vamos lá, olha a provisão de Deus, verso 1, falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos seus servos, sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado, amigo de Davi, até aí, veja só, benefício da aliança, a provisão. Quando Saul intenta, cria um plano para matar Davi, quem estava lá ouvindo? Quem estava lá colhendo a informação? A providência de Deus colocou Jonatas para descobrir o plano. E quem era Jonatas? O melhor amigo de Davi. Os benefícios da aliança, meu irmão: provisão, naqueles dias que não há saída, que você está extremamente oprimido, que você não sabe o que fazer, de repente, do nada, quem aparece para estender a mão? Quem aparece para te dar uma palavra? Quem aparece com o recurso? O teu amigo, o teu amigo do peito. Ele está lá. A provisão muitas vezes virá através dele. Segundo benefício da aliança: primeiro, provisão; segundo, direção. Verso 2: o fez saber a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te.
Acautela-te, pois, pela manhã e fica no lugar oculto, esconde-te. Até aí. Olha só os benefícios da aliança. Davi ficou sabendo do plano que foram mancomunado contra ele, engendrado, e agora que fazer? Eu estou no reino dele, à mercê dele. De repente o amigo do peito, aquele que o ama de forma verdadeira, vai aconselhar, dar uma direção, encaminhar, conduzir os passos do seu amigo. Às vezes estamos assim, sem respostas, sem saber o que fazer, agoniados, dispersos, perdidos. Então, os melhores conselhos que nós recebemos vêm das pessoas que mais nos amam. Direções. Por quê? São as pessoas que nós mais confiamos, então estamos seguros que aquele conselho, que aquela direção é o melhor para nós naquele momento. Ai daquele que está só, que não tem um amigo do peito, que não tem esses vínculos, no dia mau, para onde ir? O que fazer? E ter alianças com essas pessoas te trará o benefício da direção. Terceiro benefício, intercessão. Verso 3, eu sairei e estarei ao lado do meu pai no campo onde ele está, e falarei a teu respeito ao meu pai, e verei o que houver e te farei saber. O que Jonatas disse? Davi, se esconde, que eu vou interceder junto a meu pai, para que ele aplaque a ira de você. Olha aqui para mim, fique certo disso, se você tem tais vínculos e tais alianças, tais amigos, pode ter certeza, que eles estão de joelhos por você. Eles são nossos intercessores, eles estão clamando por nós junto ao trono do Pai, e esse é o benefício de ter um vínculo. Davi, deixa que eu falo com ele, eu intercedo por você junto a ele, eu rogo por você a ele. Os amigos são intercessores, apresentam nossas cargas, nossos fardos diante de Deus. E não é bom você saber que tem alguém que ora por você, que bota o teu fardo diante de Deus, que geme pela sua situação diante de Deus? Quem senão os nossos amigos, quem senão aqueles que fizemos vínculos despretensiosos farão? Quarto, benefício da aliança. Primeiro, provisão, direção, intercessão. Quarto, defesa. Eles compram a briga para a gente. Eles nos defendem física, moral e espiritualmente. Você tem um amigo? Pode ficar certo, ele vai defender você. Ele pega no chifre do demônio para proteger você. Ele entra na treta para livrar você. E ele defende você moralmente. Ai daquele que caluniar você, ele fica sabendo. Jonatas fez isso, ao verso 4. Então Jonatas falou bem de Davi, foi fazer a defesa de Davi perante Saul, seu pai. Ele disse: não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Davi foi lá: pai, o que o senhor está fazendo com Davi, pai? Sai do pé de Davi, pai. Davi não é o que você está pensando, pai.
Davi, um homem de Deus, pai, saiu em defesa de Davi. Os amigos do peito sairão em nossa defesa. Comprarão a nossa briga. Nos defenderão se o ataque for espiritual. Eles vão orar e interceder. Se for moral, vai dizer, peraí, você não vai falar assim dele não. Sai para lá. E se for físico, se ele for mirradinho, fica 6 meses na academia, toma um suplemento, aí ele te defende. Se sobrar alguma coisa assim, eu não sei, mas ele volta inteiro. Ele vai falar, e agora, quem poderá nos defender? No pior dos hipóteses, fala, Senhor, me dá a força que deste para Sansão, pai. Mas eles fazem isso. Eu lembro eu pregando em Campo Grande uma vez, há 88 anos atrás, estava uma câmerazinha me filmando, levanta um energúmeno e vem em minha direção. O urso dá um salto mortal, uma baiana nele, e o cara, não sei o que, profetiza nada, vai para fora, e mandou o cara para fora. Aqueles 2 bombeiros, você está muito longe, não ia dar, e agora? Se tem um maluco aqui, o Lucas Coral e o Matheus Coral, eles já ficam pensando como é que vai ser se alguém invadir. Bom, eu pego por baixo, viro o púlpito como escudo, e pego, travo o gatilho, mãos ao alto, se quiser sair vivo, camarada. Mas não é bom demais? Eu fico esperando, cadê? Esses meninos não pedem ajuda, eu já estou fazendo jiu-jitsu há 6 meses, preciso usar esse trem, ué. Já oro faz 20 anos, essa oração já está bom, agora... Mas o amigo compra a briga, de modo que o covarde, o superficial, o tosco, vai virar as costas para você. Quinto e último, através dos amigos, nós receberemos livramento. Veja o verso 6. Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou, tão certo como viu o Senhor, ele, Davi, não morrerá. Sabe o que é isso aqui, Marcela? É aquele processo que ia lá te tomar a tua casa, acabou, aí vem um amigo, dá esse papel aí, Marcela, pode deitar e dormir, a casa é sua. Ele chegou, o amigo, ele te livrou. É aquele menino que fala, vou te pegar na escola porque você é crente. Ah é? Vai ter 500 calvarianos aí, você vem então. Você vem, que nós estamos achando que nós é bobo? A Bíblia fala, não matarás, é não assassinarás, dá uma tunda, não é pecado não. O livramento vem pelas mãos, meu Deus do céu. Eu já fui vítima, alvo de livramentos de irmão, mas não é o irmão, é o amigo, é o providente, é aquele que diz, tua dívida é minha dívida, tua dor é minha dor, teu sofrimento é meu sofrimento, tua alegria é minha alegria, teu choro é meu choro, teu riso é meu riso. É desses que estamos precisando, gente. Agora que é o último. Por fim, nos benefícios, o seu amigo verdadeiro é aquele que vai te dizer as maiores verdades. O capítulo 18, olha o que tem no 18, verso 7. As mulheres se alegravam cantando, alternadamente diziam, Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Agora no 19:1, falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado, fez Davi saber. Todo mundo está dizendo, Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Jonatas chegou assim, Davi, você não está com essa bola toda não, não está não. Não, o reino não está aos seus pés não. Tem gente querendo te matar, você não é unanimidade aqui não. Esfregou na cara de Davi. Não deixou Davi se inflar, se ufanar. Exortou Davi. Mostrou, Davi, você tem fraqueza. Davi tem gente no seu calcanhar. Não é todo mundo que gosta de você. O verdadeiro amigo não fica só acariciando. Eu fico triste que às vezes meus discípulos, eles raiam comigo, eles ficam mangados comigo.
porque eu tenho que ir lá e dizer, puxar a orelha e dizer, sai desse caminho, ele vai te levar, vai te estrepar. Os melhores amigos não ficam só bajulando, mas diz, não é assim, vai ter resultados negativos, Deus não se agrada, saia desse caminho, deixe essa prática, pare com isso. Eles te dirão as maiores verdades. Agora o último tópico, e eu termino. A amizade, a aliança, os benefícios dela é recíproca. Todo bem que Jonatas fez a Davi, foi retribuído depois por Davi. Todo aquele que é amigo do peito para alguém, terá esse amigo como amigo do peito para ele. O bem que você faz a um amigo, será retribuído por esse amigo, com ele fazendo bem para você. Quer ver? Abre em 2 Samuel 9. 2 Samuel 9. Verso 1, disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Até aí, olha aqui para mim todos, o que aconteceu? Saul era o rei, Davi era só um fugitivo, enquanto isso o pacto dele com Jonatas inquebrável. Chegou um dia que Saul foi morto, junto com o seu filho Jonatas. Só então que Davi foi feito rei de Israel. Agora Davi tinha poder, honra, glória, autoridade. Mas Jonatas já era morto. Entretanto, ele deixou descendência. Quando ele sobe no trono, ele pergunta, há alguém ainda vivo, descendente, filho de Jonatas, para que eu honre, para que eu retribua todo o benefício que ele me fez? Aí alguém grita, sim, existe um, ele se chama Mefibosete. Onde ele está? Em Lodebar. Trazei-o. Mefibosete, tu assentará na mesa real e comerá com os meus filhos. Não foi diretamente a Jonatas, mas foi a descendência de Jonatas. Todo bem recebido será devolvido a você. Pode ter certeza. Quando é que a amizade deles terminou? Quando numa empreitada contra os filisteus, eles são feridos da espada. E Jonatas, o fiel amigo de Davi, o grande companheiro, o maior amigo que ele já teve, morreu. Você consegue avaliar, aquilatar o sentimento de Davi agora para Jonatas, com a reação de Davi, quando sabe da notícia da morte do seu querido amigo. A Bíblia diz que ele chora compulsivamente, copiosamente, começa a gritar, como caíram os valentes, como caíram os valentes. Tem até um cântico que Davi faz para Jonatas e Davi. Vê se acha aí para mim, urso. Verdade, Davi recebe a notícia da derrota.
E ele diz, 2 Samuel 1:7, veja só, 1:17, pranteou Davi a Saul e Jonas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos: a tua glória, Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Não o noticieis em Gate, nem o publiquei nas ruas de Asquelon, para que não se alegre as filhas dos filisteus, nem salte de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhos de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que punha sobre vós os vestidos e adornos de ouro. Verso 25, como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas foi morto, Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Que coisa espetacular! Quem dera víssemos amigos, amigas, assim, nos dias de hoje. Eu termino dizendo, faça amizades assim, homem, faça amizades assim, mulheres, crie vínculos profundos, inabaláveis e duradouros. Você vai ver quanta diferença vai fazer na sua vida. Feche os olhos, curva a cabeça.